que você veio fazer aqui, Duda? Tá gravando. Ai, tudo esmaga. Olá, raposinhas! Aqui quem fala é a Duda, esse daqui é o meu canal e caso você não é um inscrito, se inscreva. Bom, gente, hoje eu estou aqui no Explorando o Mundo Disney, porque eu irei contar para vocês a emocionante história do Simba. Isso mesmo, hoje no Explorando o Mundo Disney nós vamos falar sobre Rei Leão. Então, roda a vinheta. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Ei, senta aí! Ui, puxa. Hakuna Matata. O primeiro Rei Leão foi lançado em 1994 e eu não preciso nem dizer que foi super aceito pelo público, tornando a maior bilheteria do seu ano de estreia. Até 2013, o filme Rei Leão, ele era o que mais tinha arrecadado dinheiro da Disney. O valor total era de 950 milhões de dólares, isso contando com os seus relançamentos em anos seguintes. E esse recorde ele se manteve durante 19 anos. Ele só foi substituído quando Frozen, uma aventura congelante, foi estreado. Até o lançamento de Frozen, quem reinava literalmente na Disney era o Rei Leão. Assim como vários curtas da Disney, o Rei Leão foi mais um que teve várias mudanças até chegar no resultado final que conhecemos hoje. O filme quase foi intitulado como O Rei da Floresta. Mas ainda bem que os produtores eles se tocaram que os leões não vivem em florestas. E aí colocaram o Rei Leão. A versão inicial do roteiro seria uma briga entre babuínos e os leões. E no meio dessa briga ia ter o Scar como o líder dos babuínos e o Rafiki como uma chita. Imagina como seria essa versão. Eu acho que eu prefiro ficar com a nossa. Mas mesmo depois de terem mudado o roteiro apenas para os conflitos entre os leões, do mesmo jeito, a primeira versão do Simba ela era um pouco mais sombria. Uma das cenas que ia ter no filme ia ser o Simba se vingando da morte do pai dele. Então ele ia jogar o Scar pela Pedra do Reino, exatamente da mesma forma que o Scar fez com o seu pai. Aliás, o Scar, ele nunca foi pensado para ser o irmão do Mufasa, então por isso que os leões são bem diferentes. Mas os produtores acharam que seria um pouco mais interessante e impactante deixar os dois leões como irmãos, porque aí é uma coisa assim, briga entre família, sabe? Então ia dar mais um tchan. Então, por isso que eles são irmãos. Mas, quando eles decidiram isso, o Scar ele já tinha sido animado pelos animadores. Então eles resolveram manter a aparência do Scar, apesar de não serem parecidos. Até porque irmãos não precisam ser idênticos, né? Mesmo gêmeos, tem gêmeos que não é idêntico. Para realizar o curta foram necessários mais de 600 artistas, entre eles animadores e técnicos, que criaram ao torno de 1 milhão de desenhos para a produção. Só a cena da debandagem de quinos levou cerca de 3 anos para ser finalizada, ou seja, deu muito trabalho. Como de costume, a maior parte da produção do filme foi realizada lá na Califórnia, mas cerca de 20 minutos do filme foi gravado no antigo estúdio de animação do Parque Hollywood Studios, em Orlando. Enquanto o Simba era animado pelo Morgan Ring na Califórnia, o Scar era animado pelo Andreas Sijá na Flórida. Curiosamente, a equipe de Rei Leão era conhecida como o time B, porque o time A eles estavam dedicados na
produção de Pocahontas, porque a Disney acreditava que Pocahontas ia fazer mais sucesso do que o Rei Leão. Então, os seus melhores animadores estavam focados na Pocahontas do que em Rei Leão, por isso que tem o time A e o time B. Assim como em outras animações do estúdio, eles se inspiraram em animais reais para desenvolver os desenhos. Então, alguns animais foram trazidos para os estúdios, para os animadores pegarem os trejeitos e deixar o desenho o mais realista possível, e alguns animadores visitaram o Parque Nacional na Orquênia, que serviu tanto para pegar os trejeitos dos animais como para pegar inspirações de concepção para criar as terras dos reinos. A prática de estudarem os animais, como eu já disse, ela começou lá em Bambi, né? O Bambi foi o primeiro desenho que eles usaram animais reais para servir de inspiração. E o Rei Leão, ele era considerado como um Bambi da África, para vocês terem uma ideia, devido à sua semelhança com a história de Bambi. Então, por ser desenvolvido bem parecido com Bambi, eles meio que apelidavam como o Bambi da África. O Rei Leão e o Bambi, eles possuem as duas cenas mais dramáticas dos estúdios Disney: a morte do Mufasa e a morte da mãe do Bambi. Aliás, a morte do Mufasa era para ter sido bem mais trágica do que já é. Porém, teve uma exibição dessa cena onde várias crianças saíram traumatizadas do cinema, literalmente chorando, rios. Então os animadores olharam pro outro e falaram: acho melhor a gente deixar essa cena um pouco menos dramática pra gente não traumatizar ninguém. E por incrível que pareça, até hoje a gente é traumatizado com a morte do Mufasa, porque, meu Deus, que cena mais triste é aquela. Muito se diz sobre a semelhança entre o Rei Leão e o desenho japonês Kimba, o leão branco. Mas outra história pouco conhecida que supostamente serviu de inspiração para o Rei Leão foi uma da mitologia egípcia. Há uma trama familiar bem parecida com a de Simba. O rei Eugéries é assassinado por seu irmão Zé, o herdeiro do trono. Órios é exilado e após muitos anos de exilamento, ele volta e consegue vingar a morte do seu pai. Bem parecido, não é? Que o filme é marcante, a gente já sabe, mas outra coisa que também chama muita atenção do Rei Leão é a sua trilha sonora. A trilha incidental foi criada por Hans Zimmer, enquanto as canções foram compostas por Tim Rice e Elton John. Inclusive, Sir Elton foi bem importante para o reconhecimento do filme no Oscar. Antes da estreia, o inglês assistiu o filme e percebeu que a canção Can You Feel the Love Tonight havia sido cortada da versão final do filme. Após insistir muito com os produtores, ele conseguiu que a música fosse incluída novamente no filme. E tempos depois, o filme ganhou o Oscar de melhor canção justamente com a música Can You Feel the Love Tonight. E por possuir uma trilha sonora muito marcante, o primeiro trailer do filme foi a primeira cena que vemos no filme com a música The Circle of Life. Com grandes personagens como Mufasa e Scar, os estúdios estavam procurando vários nomes até conseguir as vozes ideais para a dublagem. Por exemplo, o Mufasa, ele ia ser dublado pelo Liam Neeson, mas o autor acabou não ficando com o papel. Porém, ele dublou outro leão importante numa outra produção da Disney, que é As Crônicas de Nárnia. Timão e Pumba receberam as vozes dos atores Nathan Lane e Ernie Sabella. Inicialmente, os atores fizeram um teste para fazer as vozes das hienas, mas os diretores gostaram tanto do resultado que acabaram oferecendo o papel para a dupla icônica do Simba. O desempenho de Nathan Lane foi tão elogiado que ele conseguiu até improvisar durante a dublagem do longa. A famosa cena do Timão dançando hula para distrair as hienas foi uma brincadeira que o Nathan fez durante as gravações. Outra parte essencial do filme são os rugidos dos leões.
E se vocês pensam que são rugidos de verdade, vocês estão bem enganados, porque todos os rugidos do filme foram feitos pelo ator Frank Welker, que é simplesmente inacreditável, porque ficou bem real. O Rei Leão deixou a sua marca tanto nos estúdios Disney como no cinema em geral. Após mais de 20 anos do seu lançamento, ele ainda é um filme que continua encantando gerações. O filme gerou tanto sucesso que teve mais 2 continuações, Rei Leão 2 e O Reino de Simba, que foi onde eu conheci o Rei Leão, que conta a história da Kiara, que é a sucessora do Simba, ou seja, a filha do Simba, Kiara. E eu tinha uma cachorrinha que chamava Kiara, eu amava muito esse filme, sério. Eu só comia assistindo o Rei Leão 2, que é o filme da Kiara. Eu não comia sem estar assistindo esse filme, é sério, tipo, é uma coisa meio... mas eu amava muito. E também teve o Rei Leão 3, Hakuna Matata, que é contando a história sobre a origem do Timão e do Pumba e também os acontecimentos do primeiro filme, mas na visão do Timão e Pumba. E um detalhe muito importante, a abertura do Explorando o Mundo Disney é do Rei Leão 3, Hakuna Matata, que é basicamente o Timão e Pumba assistindo o primeiro filme do Rei Leão no cinema. E aí junta a galera toda da Disney pra assistir no final do filme. E aí eu falei, vou pegar essa parte, essa cena para fazer a abertura do Explorando o Mundo Disney. Tive essa ideia lá em 2017, quando começou o Explorando o Mundo Disney. Eu tinha acabado de ver Rei Leão 3, né, Hakuna Matata, e eu falei, essa cena daria uma ótima abertura de um quadro da Disney. E aí foi a abertura do Explorando o Mundo Disney. Além das continuações do filme, né, Rei Leão 2 e 3, também em 1997 foi estreado na Broadway. O espetáculo é inspirado no primeiro longa, né, do Rei Leão, e ele já viajou praticamente o mundo inteiro, incluindo o Brasil. E ele se encontra em cartaz até hoje lá na Broadway. É um dos teatros mais icônicos e principal da Broadway, bem no meio da Times Square, já tem lá o cartaz do Rei Leão. Maravilhoso. Já para a televisão, nós tivemos 2 produções de Rei Leão. Uma série que contava as histórias do Timão e Pumba e a mais nova produção, que é A Guarda do Leão, que conta a história do Kion, que é o irmão mais novo da Kiara, ou seja, também é filho do Simba. Conta as aventuras dele e dos amigos dele. Bom, e pra gente terminar, é óbvio que eu ia falar um pouquinho do live action do Rei Leão, que eu não preciso falar que teve suas críticas e não teve, porque tecnicamente não é um live action, né, porque eles não usam animais reais, eles fazem por computador, assim como foi feito o Mowgli, mas o Mowgli ainda usou, né, o menino. Mas o Rei Leão, ele é totalmente computadorizado, mas ele é uma forma de live action, porque eles fazem com os leões reais, assim, não animação, e sim real. Dá pra entender, né? E teve algumas críticas, algumas pessoas gostaram, algumas pessoas não gostaram. Eu particularmente gostei. É um filme bem fiel à animação, então, tipo, não tem por que reclamar. E é óbvio, tendo a voz da Beyoncé, né? Por favor, né? Já conta muito o filme. Eu simplesmente adoro. Se vocês ainda não assistiram, aconselho vocês a assistirem. Mas eu acho que a animação, ela tem aquele ar de nostalgia, sabe? Então eu acho que é bem melhor a animação nesse quesito. Mas o live action não é um live action que deixa a desejar. Ele é muito bom, sim. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu tinha muita coisa assim aqui no meu roteiro. Tem bastante coisa do live action, mas esse vídeo já ficou muito grande. E o foco aqui é de falar mais das animações do que dos live action. Então, basicamente o live action é isso. Tem a produção que levou lá pra fazer e tal. Enfim, e aí, por isso eu não vou entrar tanto em detalhe do live action, até porque eu ainda tenho pra mostrar pra vocês aqui o meu Funko Pop do Simba. Eu tenho só um Funko Pop, tem vários Funko Pop do Rei Leão, tem o Rafiki com o Simba, tem o Simba sozinho,
Tenho os Funko Pop do live action, mas eu resolvi pegar esse Simba aqui, que eu achei ele mais clássico. Vou mostrar pra vocês ele girando. Uma coisa legal também, que não entra assim no contexto, mas eu conheci o Gustavo, que ele fez o Simba no Rei Leão da Broadway lá do Brasil. E, sei lá, eu só quis falar mesmo, eu cheguei a conhecer o Gustavo, ele é muito simpático, adoro ele. Saudade dele. Eu e ele fizemos um curso juntos lá em São Paulo. E eu acho muito legal conhecer gente assim que já fez, né, musicais, essas coisas. Principalmente um musical tão grande quanto o Rei Leão, né? Tão importante quanto o Rei Leão. E também a Amy do Na United também fez a Nala, criança, no Rei Leão do Brasil. Então, tem rostinhos conhecidos na produção brasileira, principalmente se você curte musicais, tem bastante gente famosa no musical do Rei Leão brasileiro. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se não, se inscreva aqui no canal. Coloque nos comentários qual é o próximo filme que você acha que eu vou trazer curiosidades pra vocês aqui no Explorando o Mundo Disney. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Beijinhos pra vocês e até o próximo Explorando o Mundo Disney.